Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais uma aula de Alteryx e hoje eu vou atender um pedido de um seguidor nosso, do Di. O Di já mandou em uns 3 ou 4 vídeos aí que ele queria saber como é que faz o solver do Excel no Alteryx. Eu criei uma forma aqui e hoje eu vou ensinar para vocês, tá bom? Então bora lá aprender comigo? Bom, pessoal, ó, então hoje eu vou atender aqui pedido dos seguidores, aproveitando que eu vou conversar um pouco mais com vocês, que eu tô trazendo aqui uma solução que vocês comentam, que o Di deixou lá nos comentários do vídeo, eu queria fazer um outro convite para vocês. A gente conseguiu ativar aqui no canal o botãozinho de valeu demais, tá? No valeu demais é um botãozinho que você clica lá e você pode mandar um dinheirinho pra gente se você gostou do conteúdo, se você achou o conteúdo interessante. Então, se você quiser colaborar e quiser deixar um valeu demais, a gente vai ficar muito feliz, tá bom? Essa vida aqui de blogueirinho de tecnologia também precisa ser remunerada e eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Mas se você também não puder, tá tudo certo, deixa no comentário o que você quer que a gente ajude e não esquece, né? Se você não pode colaborar com Valeu Demais, pelo menos fortalece no like, né, pessoal? Fortalece no like, fortalece compartilhando. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e ajuda a gente, tá bom? Então conto com vocês. Então bora lá, vamos fazer esse solver. De repente você chegou aqui no canal e nem sabe como é que funciona o solver no Excel. Então eu vou começar ensinando o solver no Excel, tá? Então aqui, ó, eu vou criar uma base rapidinha que vai ser assim, ó. Valor unitário, quantidade, primeira coisa que eu vou colocar, quantidade vendida. E aí vai ser a quantidade de produtos que eu vendi. Então eu vou colocar aqui, ó, vendi 500 produtos. Embaixo eu vou ter aqui, ó, valor unitário. Ok? Eu tenho que escrever direito, né? Valor unitário dos produtos, vou colocar aqui, ó, R$3,50. Beleza, esse é o valor unitário. Aí a gente vai colocar aqui, ó, receita. Quanto foi nossa receita, considerando isso? O que é a nossa receita? É quanto eu vendi multiplicado por quanto foi o meu valor unitário, meu valor de venda, beleza? Aqui embaixo a gente vai colocar o seguinte, ó, custo unitário, que é o custo que eu levo, quanto custa para mim produzir esse produto que eu vendi. Então, meu custo unitário aqui, por exemplo, vai ser de R$1,75, tá? E aí aqui eu vou ter o meu custo total. O que é meu custo total? Vou até escrever com o T maiúsculo aqui, no receita. Receita é receita, né? Custo total, então, vai ser a quantidade que eu vendi multiplicado por quanto foi o custo. Então dá aqui 875. E aí aqui eu vou ter o meu lucro. Quanto foi meu lucro? Nada mais do que quanto eu ganhei de receita menos quanto eu paguei de custo. Então meu lucro foi 875. Vamos colocar isso aqui em formato de moeda para ficar melhor para nós. Então eu vou colocar aqui, ó, custo total, isso é moeda, isso é moeda, isso é moeda e o lucro é moeda também, tá bom? Então esse aqui é o meu lucro, ok? Fechado. Eu vou copiar essa tabelinha, vou jogar ela aqui embaixo. E aí aqui eu vou escrever o seguinte, ó, cenário com o solver. Que aí pode ser que vocês não conheçam o que é o solver, eu vou mostrar, tá? O solver, ele fica geralmente aqui nessa abinha de dados, ó, nesse lado de analyze, tá? Qual que é a ideia do solver? No solver você meio que coloca um objetivo numérico que você quer e o Excel ele já faz um rearranjo dos números para atingir esse objetivo. Então basicamente é isso, você define um objetivo, o Excel faz um rearranjo para que você atinja estes objetivos, tá? Então para a gente conseguir entender ele aqui na prática, se você não tem o solver, para ativar ele, você vem aqui na parte de file do seu Excel e aí você vai em Options aqui embaixo, ó. Depois, nos Options, você vai aqui no Advanced, tá? Dentro do Advanced, não é Advanced, é Addzinho aqui, ó. Essa parte de Addzinho. Aí você clica nesse Go aqui embaixo e o solver vai estar aqui, ó. E você ativa a flag e dá um OK, tá bom? Quando você faz isso, o solver aparece aqui do lado direito, tá bom? Então no canto superior direito ele aparece para nós, tá? Então o que o solver vai fazer, ó? Por exemplo, imagina o seguinte, eu quero vender R$2.000, eu quero que o solver fale para mim qual é a combinação de quantidade vendida e valor unitário que eu preciso ter para atingir um lucro de R$2.000. Então eu vou clicar aqui nesse segundo, que é o cenário solver. Vou até pintar aqui para vocês conseguirem ver melhor, então vou deixar em cinza. Então, ó, para atingir esse lucro, vou ali na minha aba de data,
data aqui do Excel, ou dados, né, se você tiver com ele em português, clico no solver. Aqui em cima, ó, tem o set objective, que é o objetivo. Meu objetivo é o quê? É o campo lucro. Beleza, é isso que eu quero que o solver tenha como objetivo. Aí aqui eu posso falar para o solver, maximiza para chegar nesse lucro, minimiza o lucro, ou eu posso setar um valor, que é como eu vou ensinar vocês aqui, tá? Eu quero atingir um valor de 2.000 de lucro. E aí aqui, ó, nesse espaço em branco eu falo para o solver quais as variáveis que eu quero que ele modifique para atingir isso. Então eu clico nessa seta para cima e quais vão ser os parâmetros? Ó, quantidade vendida e valor unitário. Passei o mouse, selecionei os dois, cliquei na seta para baixo, eles já ficarão aqui, tá bom? O solver ele vai fazer uma combinação para rearranjar a quantidade vendida e valor unitário e conseguir chegar no lucro de 2.000 que a gente fez aqui. Ó. Então eu vou clicar no solve. Ele usa aqui o método de GRG não linear, tá vendo? Que é um método de cálculo, tá? Então por trás do Excel você tem essa engenharia de matemática que vai fazer esse cálculo para nós, esse rearranjo. Então, quando eu clico no Solve, olha só que interessante, ó. Aparece essa janelinha mostrando a modificação que ele fez, na combinação que ele fez para ter o lucro de 2.000. Aí eu venho aqui, dou um OK para manter, e aí eu tenho aqui, ó. Foi essa combinação que o Solver fez para mim, o cenário que ele criou, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer, né? O Dia, ele perguntou para nós assim, Rodrigo, ensina como é que eu posso fazer um solver dentro do Alteryx. O Alteryx, pessoal, ele não tem esse botão de solver, essa solução como o Excel, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que construir essa engenharia dentro do Alteryx. Para construir essa engenharia, a gente vai recorrer lá às nossas aulas de matemática, ensino médio, ensino fundamental, sobre expressões numéricas. Então, a gente vai recorrer a essas aulas, revisar a expressão numérica e desenvolver expressões numéricas dentro do Alteryx. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer, ó. Quando eu vou voltar aqui no meu original, né? Esses são os meus dados originais e esse aqui é o cenário do solver. Então se eu vender 609 unidades ao preço, vou tirar a vírgula aqui, ó. Se eu vender 609 a 5,3, eu tenho uma receita de 3.066, que se eu subtrair o custo de 1.066,48, me gera um lucro de 2.000. Essa foi a solução que o solver me trouxe. Beleza, então agora eu vou fazer uma engenharia reversa para a gente conseguir chegar. Então, para isso, vamos lá. Quais informações que eu tenho no meu projeto que são estáticas? As informações que eu tenho no meu projeto são o seguinte, ó. Eu tenho um custo total. Eu tenho um custo unitário que eu falei que eu não quero mexer. Então, esses valores eu não vou mexer. Eu vou mexer no lucro. Então, por exemplo, se esses valores forem fixos e eu quiser chegar num lucro de 2.000, quanto eu teria que ter de receita? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui do lado, ó. O que é esse lucro, né? Então, primeiro eu vou colocar aqui embaixo para ficar mais fácil, ó. O que é esse lucro? Esse lucro, ele é o resultado de receita, que eu vou colocar aqui como X. Então, imagina que a minha receita fosse X, menos os 875, é igual a 2.000. Então, imagina que eu estou colocando aqui o lucro de 2.000. Então, imagina assim, ó, eu quero um lucro de 2.000. Para ter um lucro de 2.000 nesse cenário, quanto que teria que ser minha receita? A minha receita nada mais é que aqui é um valor e aqui é outro. O lucro é um menos o outro. Então, o que eu estou falando? Ó, a receita que é X menos o custo total de 875 vai me gerar um lucro de 2.000. Beleza. O que a expressão numérica nos ensina quando a gente aprende, né, a fazer a matemática? Se antes do igual eu estou subtraindo, eu posso trazer esse número para isolar o X somando. Então, a solução da expressão numérica ficaria X é igual a... Eu vou dar um zoom aqui, porque eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem. Então, eu vou dar um zoom maior aqui, ó, para ficar melhor para vocês. Então, ó, X é igual a 2.000 mais 875. O X é minha receita. Então, o cálculo que eu teria que fazer aqui seria esse aqui, ó. Para eu chegar num cenário, eu vou chamar isso aqui de cenário calculado, tá? Eu vou copiar esses valores aqui. Vou chamar aqui do lado... Não aqui. Peraí, deixa eu copiar para uma tabela um pouquinho mais para o lado aqui, para não ficar tão... Vou deixar um em branco aqui. Um espaço. Deixa
Esse aqui é o cenário calculado que a gente está fazendo, tá? Então aqui é o cenário calculado. Os valores dentro do cenário calculado eu vou colocar igual esse aqui, ó. Beleza? Vou só dar um paste neles aqui. Fechou? Já copiei. Então eu já sei que, por exemplo, para eu calcular a receita, eu tenho que fazer o valor que eu quero de lucro. O valor que eu quero de lucro eu já sei que é 2.000. Então eu vou botar os 2.000 aqui. Essa receita vai ser o quê? Vai ser igual... Olha só, pessoal, eu tô mexendo aqui, ó. Eu vou até apagar essas duas de cima, tá? Que esses dois a gente ainda vai fazer o cálculo. O meu custo total é valor fixo, então eu já vou colocar ele aqui, ó. 875. É meu valor fixo de custo total, tá bom? Que é o valor que eu tenho no meu original aqui. Lembra, tô ensinando vocês uma forma de fazer a reversa, tá bom? Então, o primeiro cálculo que eu vou fazer, ó... Deixa eu deletar esse cara aqui. É a receita. A receita ela vai ser igual a 2.000 mais 875. 2.875. Beleza. Se eu tiver 2.875, tirar 875, eu tenho lucro de 2.000. Tá vendo a reversa funcionando? A gente não vai chegar exatamente no mesmo valor do solver, mas a gente vai construir um cenário calculado com a mesma lógica. A partir desse lucro eu chego nisso. Ótimo. Eu ainda não vou pro Alteryx, tá, pessoal? Eu vou pro Alteryx daqui a pouco. Eu primeiro vou ensinar a lógica para vocês. Fechou. Essa é minha lógica de receita. Vou até dar um X aqui, cortar ali e colocar aqui, ó. A lógica de receita é essa, tá? O X é igual aos 2.000 mais os 875. Fiz isso aqui, tá feito. Beleza. Agora, como é que funciona esse cara aqui, ó? A quantidade vendida. Então, por exemplo... Quantidade vendida é a receita, né? Como é que primeiro, vamos lá, como que é a receita? A receita ela é o resultado de 500 vezes 3,75, certo? Imagina que eu não tivesse esse 500, que eu tivesse 3,75 não, 3,50. Que eu não tivesse o valor unitário, que eu tivesse só essa quantidade vendida. Então, eu poderia dizer o seguinte, ó. Quero descobrir um valor unitário para gerar essa receita de 2.875. Então, eu falaria o seguinte, ó. Meu valor unitário, eu não sei. A quantidade que eu vendi foi 500. Se eu vender 500, quanto que eu tenho que ter de valor unitário para chegar no 2.875? Eu vou virar aqui pro Excel e vou falar o seguinte, ó. Qual que seria o cálculo, né? A expressão numérica do valor unitário seria o seguinte. 500 vezes... O valor unitário, que é X, porque eu não tenho ele aqui, é igual a 2.875. Beleza? Que é essa receita que a gente calculou. Então, 500 vezes X é igual a 2.875. O que isso quer dizer na expressão numérica? Se eu isolar o X para conseguir descobrir o valor dele. Se está multiplicando aqui, vai para o outro lado dividindo. Então, X é igual a 2.875 dividido por 500. Esse cálculo vai me dar o valor unitário. Então, eu vou fazer aqui, ó. É igual a 2.875 dividido por 500. Então, se eu vender 500 unidades a 5,75, eu tenho 2.875, que eu desconto o custo de 875, tenho um lucro de 2.000. Criamos um cenário, tá vendo? Nesse cenário, a gente modificou o quê? O valor unitário. Agora, vamos fazer o contrário. Eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou fazer com... Deixa eu colocar aqui, ó. Cenário calculado 2. Só que agora eu vou fazer o seguinte. O meu solver que eu estou fazendo calculando na reversa, ele vai ser o seguinte. Eu quero saber a quantidade vendida, e o meu valor unitário eu vou manter os 3,50 original que eu tinha aqui, ó. Beleza? Então, agora vamos nessa expressão. Como que ela é? Qual é essa expressão aqui? Os 875 continua. Eu vou fixar esse valor. A minha quantidade vendida aqui, ela é X vezes 3,50 é igual a 2.875. Beleza? Que é a receita. Certo? Nossa, o que eu fiz aqui? Botei uma vírgula a mais. 2.875. Ótimo. Se eu isolar o X, X é igual a
2.875 dividido por 3,50. Beleza? Esse é o meu cálculo. E aí eu vou ter minha quantidade que eu tenho que vender a 3,50. Então vamos lá. Esse aqui dividido por esse valor unitário, se eu vender 821 a 3,50, eu tenho esse lucro, eu tenho essa receita. Se eu tirar esse custo, eu tenho lucro de 2.000, beleza? Criamos dois cenários de cálculo para atingir a lucratividade de 2.000, usando a lógica das expressões numéricas, tá bom? Então é por esse caminho que a gente vai no Alteryx para conseguir criar um solver, porque é isso que no fundo o solver está fazendo por trás. Aí você poderia aqui replicar essa conta para qualquer lógica. Ah, se eu mudar o custo unitário, faz a mesma coisa, fixa outras variáveis, isola o x e vê qual é a conta. Lembra sempre, né? Se antes do igual está somando, vai subtraindo. Se está subtraindo, vai para o outro lado somando. Se está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. E se estiver dividindo, vai para o outro lado multiplicando. E aí você chega nos valores. Agora vamos criar esses caras aqui dentro do Alteryx. Então agora eu vou lá para dentro do meu Alteryx. Primeira coisa que eu vou fazer, vou jogar um text input. Primeiro campo que eu vou colocar aqui é o meu quantidade vendida. Então eu vou escrever até aqui, ó, quantidade vendida. Já vou colocar os 500, tá bom? Quantidade vendida foi 500, valor unitário foi 3,50. Ótimo, 3,50. Show. Agora a gente vai pegar e eu vou colocar o custo unitário também. Por que eu vou colocar o custo unitário? Porque são as três variáveis fixas. Esse e o lucro eu calculo. Então eu vou fazer conforme. Custo unitário, 1,75. Beleza? Eu quis usar primeiro o Excel para a gente pegar a lógica, tá, pessoal? Vou dar um run no meu Alteryx. Estou com os três valores. Agora eu venho aqui na aba de preparação, pego um componente de fórmula. Essa parte eu estou acelerando um pouquinho mais. Por quê? Porque tem vídeo aqui no canal ensinando componente de fórmula. Se você quiser aprender, é só assistir lá, eu ensino esse componente. Aqui nós vamos aprender lógica do solver, tá? Que eu vou ensinar vocês. Então vamos lá. Primeira coisa, eu quero criar a coluna receita, que ela nada mais é do que a quantidade vendida. Ficou errado aqui no meu text input. Deixa eu arrumar. Como eu colei, ele ficou com pulando linha. Então deixa eu tirar esse espaço aqui, que eu acho que ele pegou. Vou tirar esse espaço. Deixa eu ver se o valor unitário tá também. Custo unitário também. Não. Beleza. Então a receita vai ser a quantidade vendida vezes o valor unitário. Ele pegou assim. O que está acontecendo? Vamos descobrir. Pessoal, esse é um bugzinho de quando você copia a célula do Excel, tá? Ó, ele não tá pegando. Pera aí, deixa eu ver se agora pega. Não tá pegando, tá dando erro. Deixa eu ver se o campo está como numérico. Está como numérico. Qual é meu problema aqui? É o nome do campo. Então eu vou fazer de novo. Vou fazer outra vez, tá? Então vamos lá. Esse aqui vai chamar quantidade vendida. Esse aqui vai chamar valor unitário. Vou digitar aqui no text input, tá? E esse aqui vai chamar custo unitário. Unitário. Ótimo. Agora a gente vai aqui pro fórmula e ó, já pegou, já ficou certinho. Esse resultado tem que ser um double. Deixa eu dar um run e vamos ver como ele fica. Sair aqui da aba da metadata. Ótimo, ó, já fez o cálculo. 500 vezes 3,50, 1.750. Que se eu olhar para o meu Excel, ó, tá igualzinho o valor, tá batendo. Beleza. Agora eu tenho que fazer o meu custo total. Custo total. Ele vai ser o meu valor unitário. Não, desculpa, a minha quantidade de vendida vezes o meu custo unitário. Esse valor aqui também vai ser um double, porque eu também quero que ele fique no meu como um número aqui. Ótimo. Agora o lucro. Meu lucro nada mais é do que essa receita que eu acabei de calcular menos o custo total que eu acabei de calcular. Beleza? 1.750 menos 875.
Esse resultado também é um double. Vou dar um run. Tá aqui, tá criado, beleza? Deixa eu só colocar aqui uma anotação. Cálculos. Eu tô fazendo assim, pessoal, porque daí vocês vão fazendo comigo e pegando as boas práticas, né? Cálculo de receita, custo e lucro. Perfeito? Ótimo, tá criado. Opa, ficou receita. Vou botar receita. Perfeito. Agora a gente vai continuar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um select aqui. Vou jogar um select só para reordenar. Então, quantidade vendida, valor unitário, aí vai entrar receita, depois entra custo unitário, custo total e entra o lucro. O unknown eu não quero, porque eu não quero que entre valores novos. Se entrar alguma coisa nova na base, eu não quero que saia. Ótimo. Olhando no metadata, tudo como número, tá feitinho. Agora vamos começar a criar aquela lógica do solver. O primeiro cenário, ó, eu vou soltar ele aqui usando fórmula. Qual que é o primeiro cenário? Depois, pessoal, eu vou transformar isso aqui numa macro, tá? Eu disse, se você estiver acompanhando aqui, espero que você esteja, a gente vai transformar isso numa macro para colocar no fluxo, você vai achar sensacional. Então, nós vamos usar uma standard macro no final aqui para você conseguir customizar o lucro, porque a gente quer fazer igual o solver do Excel, né? Você direciona o valor do objetivo. Então, aqui, ó, como é que eu vou fazer essa fórmula? Eu vou pegar e vou fazer o primeiro cenário. Então, o primeiro cenário, ele é o quê? Eu fixei os demais valores, então eu crio a receita, modifico a receita, fixei o valor de quantidade vendida e cheguei no valor unitário. Então a primeira coisa, vou modificar a receita. A receita aqui, o cálculo dela está 2.000, que é o lucro que eu quero chegar. Depois a gente vai deixar isso automatizado, mais o custo total. Beleza? Eu vou modificar o próprio campo receita da minha base. Ó. Vou dar um run. Olha só, ele modificou aqui mesmo, ó. O campo receita foi para 2.875, similar ao que tem no Excel. Ótimo. Agora eu vou modificar o próprio valor unitário, que o cálculo dele que é? É o meu custo total, ó, é a minha quantidade vendida, minha receita dividido pela quantidade vendida. Então, é a minha nova receita. Quando eu pego a receita aqui, ele já está pegando desse resultado aqui, tá, pessoal? Isso que é legal do fórmula, ele vai cascateando a lógica. Ele modificou aqui, então esse valor já fez parte. Dividido por 500, que eu já tenho nessa quantidade vendida aqui, ó. Já está no meu padrão. Então, eu vou colocar aqui. 5,75. Vou dar um run. Já tenho o meu valor unitário modificado. Aí eu vou criar uma nova coluna que eu vou chamar de cenário 1. Aliás, desculpa. A coluna eu vou chamar de cenário e dentro dela eu vou colocar o número 1, que é o primeiro cenário. Eu vou deixar como string mesmo. Vou dar um run. E olha só. No primeiro cenário eu tenho, para essa quantidade, um valor unitário de 575, uma receita de 2.875, que dá esse custo total, que me gera um lucro. Qual lucro que esse cenário vai me gerar? É o lucro de 2.000. O lucro que eu determinei aqui em cima, né? Então aqui, pelo cálculo, tá dando errado ainda. Esse lucro não tá correto. Ele tá com o valor antigo, que é 875. Daqui a pouco a gente modifica esse cara. Vocês vão ver que interessante. Agora a gente vai vir aqui na anotação. E eu vou colocar aqui, ó, que é o cenário solver 1. Ótimo. Vamos copiar essa lógica? Vou copiar mais uma fórmula aqui. E esse aqui vai ser o meu cenário solver 2, tá? Aí, o que eu vou fazer no meu cenário solver 2? Na configuração a receita é igual, só que aqui não é valor unitário. Aqui o que eu mudo é a quantidade de venda, que ela é a receita dividido, quando eu olho aqui, ó, pelo valor unitário que eu fixei, tá vendo? Então aqui eu mudo o que era a quantidade vendida para valor unitário. Então eu teria que vender 821 produtos pelo valor unitário de 3,50 para eu ter o lucro. E aí aqui no cenário eu vou chamar de cenário 2. Run. Olha só. Então aqui eu já modifiquei fazendo uma lógica para descobrir quanto que eu teria que vender a 3,50 para chegar no lucro de 2.000. Tá? Porque daí eu chego na receita de 2.875, tiro 875 de custo, tenho meu lucro de 2.000, que aqui ainda está errado. Ótimo. Para finalizar, coloco um union entre esses dois
e vou gerar uma linha com cenário 1 e outra linha com cenário 2. O union é muito simples, ó. Arrastei e configurei aqui em cima. Se eu quero por nome, que aí ele vai pegar os campos que tem o mesmo nome e vai botar um em cima do outro. Por posição, que ele vai juntar coluna 1 com coluna 1, 2 com 2, 3 com 3, assim sucessivamente. Ou manualmente eu defino o que uma tabela fica em cima da outra. Union, para deixar a base crescendo verticalmente, né? Vou deixar aqui autoconfig by name, vou dar um run. E olha só meu resultado, ó, os dois cenários, tá? Um modificando o valor unitário, o outro modificando a quantidade vendida. Ótimo! Só que agora a gente vai ter que criar algo para ser customizado, né? O usuário vai colocar o lucro que ele quer e a nossa ferramenta vai criar o cálculo. Então a gente está criando uma macro solver do Excel dentro do Alteryx, né? Pelo menos com alguns princípios. Aí vocês vão poder aprimorar mais em casa. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui nessa parte de configuração geral do Canva, eu clico fora, venho aqui em Workflow e aí eu vou colocar a opção de macro. E vou chamar esse cara de Standard Macro, tá? Vai ser uma macro padrão. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou criar uma lógica dentro dele. Agora eu vou vir aqui em cima na parte das seções aqui e vou pegar de interface. Dentro da interface, eu vou jogar aqui, ó, um macro output aqui. Primeira coisa que eu vou fazer. Tenho aqui minha macro output, ótimo, que é para sair da minha macro. Agora eu tenho que fazer aquela lógica do lucro, né? Para a pessoa poder colocar o lucro. Olha que legal. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, aonde eu calculei o lucro? Eu calculei aqui, ó, que eu fiz a receita menos o custo total. Então eu vou vir aqui na minha macro, tem vídeos aqui no canal ensinando macro, pessoal, e também tem os vídeos ensinando o aplicativo analítico, que eu ensino essas interfaces aqui, tá? Como é que a gente usa. Eu vou pegar essa daqui, ó, Numeric Up and Down, vou colocar ela aqui. Essa interface vai ser qual o lucro desejado, vai ser a pergunta que eu vou fazer para o usuário. Aí eu vou colocar aqui, eu vou customizar ela, né? Qual o valor mínimo que ele pode pôr? R$1. O máximo que ele pode pôr, vou colocar 2.000 mesmo. Vai incrementar isso aqui de 100 em 100, por exemplo. O valor padrão desse lucro aqui, eu quero que fique 1.000. Ótimo. Toma cuidado que esse zero que tem aqui, esse ponto que tem aqui e 3 casas decimais é como se fosse a vírgula, tá? Aí aqui embaixo eu coloco quantas casas decimais? Vou colocar 2. Ótimo. Vou dar um run. Beleza, tô com esse numeric aqui. Agora eu pego o question desse numérico e conecto no raio do meu fórmula. De novo, não sabe como faz isso? Question, raio, assiste os vídeos de macro aqui do canal ou do aplicativo analítico, que eu já ensinei detalhes, tá bom? Aí o que eu vou falar pro Alteryx aqui, ó. Nessa ação que ficou aqui, eu quero que você pegue o lucro, a expressão receita menos custo total, ó, que tá aqui, e você vai trocar ela pelo valor que a pessoa colocar. Então a pessoa vai colocar o valor aqui em cima, você vai trocar ela aqui embaixo. Então se a pessoa digitar 2.000, ele vai trocar o lucro para 2.000, que eu fiz esse cálculo aqui, em vez de ser esse valor, passa a ser 2.000. Deixa eu só pensar se eu coloquei no lugar certo, porque esse lucro de 875, como é que eu fiz o cálculo da receita? Sim, é isso mesmo, vai dar certo, beleza, ele vai colocar 2.000. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou falar para ele assim, ó, nesta fórmula aqui você não vai mais fazer 2.000 mais custo total. Você vai pegar o próprio campo lucro. Por que ele vai pegar o próprio campo lucro? Porque vai vir o lucro do que a pessoa escreveu. Então, se ela botou 2.000, aqui já vai vir 2.000 para ele fazer a soma com o custo total padrão, que é 875, tá bom? E aí eu vou fazer isso nas duas fórmulas, ó. Aqui eu vou trocar o 2.000 também já por lucro. Por quê? Porque na interface da minha macro a pessoa vai falar qual lucro ela deseja. Ótimo. Então eu já coloquei isso, minha macro está feita. Agora qual que é a mágica? Eu venho aqui em File, Save As, Browse. Vou chamar esta macro de Solver, tá bom? Vou salvar ela no meu computador. Reparem que ela fica como YXMC, porque ela tem um formato diferente. E vou dar um run aqui só para checar se está tudo certo. Tá rodando, tá gerando os dois cenários a partir do lucro que a pessoa importa, beleza. Agora eu abro um novo workflow e aí, pessoal, id
vai ficar como aqui o nosso processo, ó. Eu clico aqui com o botão direito, venho aqui em inserir, e aí no inserir, ó, eu posso pegar uma macro. Como foi a última macro que eu salvei é solver, ele já fica aqui pré-formatado. Mas se eu não encontrar, eu posso ir no browser aqui e procurar essa macro que a gente salvou no computador e trazer ela aqui para dentro. Ó, vou clicar aqui, ó, solver, tá bom? O meu solver, olha o que ele faz, ó. Qual é o lucro desejado? 2.000. Coloquei o lucro de 2.000 aqui, dei o run. Para ter um lucro de 2.000, ou você vende 500 a 5,75 e você vai ter essa receita, esse custo total e esse lucro. Ou você vende 821 unidades a 3,50, você vai ter essa receita, esse custo unitário, esse custo total e este lucro. Se eu vier aqui agora e dinamizar, ó, na verdade não, eu quero um lucro de 500. O lucro desejado para mim é 500. Olha lá. Agora eu tenho que vender 500 a 2,75 para ter uma receita de 1.375, que quando eu tiro 875 de custo eu tenho lucro de 500, ou eu vendo 393 unidades a 3,50 e eu chego no mesmo lucro, tá vendo? Então a gente criou cenários. Então essa macro agora ela funciona como solver, uma parte do solver que é eu boto um valor desejado e aí eu consigo chegar em possibilidades, cenário 1 ou cenário 2. Beleza? Bom, pessoal, então essa é uma forma, uma lógica, né? Então, se você quiser fazer mais comparações, mais detalhes para ir desenvolvendo todo o solver do Excel, pega a lógica da expressão numérica, cria as regrinhas e vai trazendo para a fórmula dentro do Alteryx, como eu acabei de ensinar para vocês, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, se você não é inscrito, de deixar o seu like, se você ainda não deixou. E mais, né? Como eu falei no início do vídeo, se você quer interagir mais com a gente, quer valorizar nosso trabalho, a gente ativa um botãozinho de valeu demais aqui no vídeo. Clica lá e de repente você pode fortalecer a gente com algum valor, que nada mais é do que um mimo, não tem limite, pode ser R$1, pode ser, enfim, quanto vocês acharem que deve pelo nosso trabalho, tá bom? E já ajuda a gente a continuar com esses conteúdos no YouTube. Então é isso por hoje, galera. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.